Olá, eu sou Mário, psicólogo social e clínico, e hoje eu vou falar sobre a segunda parte da aula de psicologia cognitiva, que é com as outras funções cognitivas básicas, tá certo? Linguagem, raciocínio, funções executivas. Aqui nós temos a nossa agenda de hoje, já começando direto com a função básica linguagem. É a mais característica das nossas atividades mentais, né? A linguagem falada, escrita, é uma marca forte do ser humano, tá? Talvez o que nos diferencie de outros animais, de fato. Ela é fundamental na elaboração e na expressão do pensamento. É a base última e fundamental de qualquer sociedade, né? Um dos pontos principais quando a gente migra, quando a gente vai para outros países, é justamente a linguagem, né? Ser capaz de se comunicar com as outras pessoas daquela comunidade. O que é a linguagem? Tá? É um sistema de signos arbitrários. Cada um dos signos ganha significados específicos por meio de convenções que ocorrem ao longo do tempo. Essas convenções tendem a ser bastante naturais, né? A linguagem é um fenômeno natural que vai se modificando, que vai respondendo ali ao ambiente, tá certo? Um sistema de símbolos e regras que possibilitam a comunicação. Os símbolos representam outras coisas, tá certo? É uma representação de um outro objeto. As regras especificam como as palavras são ordenadas para formar frases, ou seja, símbolos e regras. Esses símbolos devem estar organizados dentro de um sistema de regras para que eles façam sentido. A comunicação é a função primária, tá certo, da linguagem. O Noam Chomsky foi um linguista norte-americano bastante importante. Foi ele que escreveu, né, o texto, o artigo, contrapondo o livro do Skinner, Comportamento Verbal, tá certo? É um cognitivista. É pelo menos admissível que os seres humanos sejam geneticamente programados para utilizar a linguagem. Né? Ele afirma que essa é uma habilidade que a gente traz, né, dos nossos antepassados, que ela está na nossa herança genética, a capacidade de utilizar, de produzir a linguagem, tá certo? O Chomsky, ele fala, né, que existem unidades fonológicas, sintáticas e semânticas universais em todas as línguas, como, por exemplo, o substantivo, o verbo, o tempo, né? Segundo ele, todas as línguas têm essas estruturas de uma forma semelhante. Então nós temos a criatividade para produzir novas sentenças sem nunca ter ouvido essas frases anteriormente, tá certo? Nós conseguimos usar a nossa lógica, né, o nosso conhecimento natural da sintática, da gramática, para a gente produzir novas frases, tá certo? A gente usa os nossos processos de raciocínio para fazer isso. E aí nós temos algumas funções da linguagem propostas pelo Jacobson, que é esse linguista russo, né? As funções referenciais, que é a primeira que é para representar a realidade, a emotiva, que é para falar dos estados emocionais, as experiências internas, subjetivas, a apelativa, que seria para tentar persuadir o outro, a fática, que é para manter o controle sobre o fluxo da fala, né? Um aham, ok, entendo, são essas palavras de apoio. A metalinguística, que é para falar da própria linguagem, esclarecer a própria linguagem. E a estética, que ela está mais preocupada com a função bela da língua, né? A sonoridade, a forma, a seleção e a combinação das palavras. Aí as poesias, por exemplo, seriam um exemplo, né, da função estética da linguagem. E aí então nós temos a função linguagem, função básica cognitiva. A próxima é o raciocínio. O raciocínio é a capacidade mental de processar informações, tá? Para tomar decisões, resolver problemas, construir argumentos lógicos. Ele envolve a manipulação de símbolos, conceitos, representações mentais para chegar a conclusões coerentes. Né? A gente manipula diversos elementos para a gente conseguir ter uma conclusão coerente. É uma função cognitiva central que influencia diretamente a forma como nós interpretamos o mundo e reagimos a ele e planejamos ações futuras, tá bom? É muito importante
né, para a solução de problemas complexos e tomada de decisões. É crucial em contextos hoje onde há a exigência de uma avaliação crítica no ambiente acadêmico, jurídico, científico, tá certo? Então, é uma função cognitiva básica muito importante. E aí nós temos alguns tipos de raciocínio. Raciocínio dedutivo, raciocínio indutivo, talvez ali os mais clássicos, os mais conhecidos, né? O dedutivo, a gente parte de premissas gerais para chegar em conclusões específicas e lógicas, tá certo? E aí nós temos um exemplo. A premissa geral é: todos os humanos são mortais. Sócrates é humano. Logo, Sócrates é mortal. A gente parte de uma premissa geral e vai afunilando. Esse é o raciocínio dedutivo, tá certo? E aí nós temos o raciocínio indutivo, que ele vai do específico para o geral, é o oposto. Ele baseia-se na observação de padrões para generalizar conclusões. Vi muitos cisnes brancos, logo, todos os cisnes são brancos, tá? Claro que isso é uma falácia, isso constitui um erro. E tá aí o problema do raciocínio indutivo, né? A gente pode pensar assim, em termos científicos, né, de pesquisa, quando a gente determina o tamanho de uma amostra, isso é um raciocínio indutivo. Então a premissa é que eu vou fazer uma pesquisa a partir de uma amostragem de 20 pessoas, que pode ser muito pouco para representar a realidade. Vai depender do que a gente está pesquisando, de qual que é o nosso objetivo, tá certo? Mas essas 20 pessoas, elas provavelmente não são representativas da realidade como um todo, da realidade mais geral, tá certo? E aí quando começam os problemas, tá certo? O raciocínio indutivo pode fazer com que a gente caia nessas falácias, tá? Elas são conclusões probabilísticas, e aí, vamos lá de novo, não necessariamente garantem a verdade das premissas, tá bom? Tem duas formas de raciocinar. Fatores que influenciam o nosso raciocínio. O contexto emocional, tá? As emoções podem influenciar o raciocínio, afetando a maneira como nós interpretamos as informações e as conclusões que nós tiramos, tá certo? Sob estresse, as pessoas tendem a usar mais heurísticas, atalhos, né, caminhos rápidos para facilitar a chegar a conclusões, o que pode levar a erros de julgamento, tá certo? O conhecimento prévio, o raciocínio ele é influenciado pelo que a gente já conhece, pelas nossas crenças. Pessoas com mais conhecimentos em uma área específica, né, por exemplo, elas tendem a raciocinar melhor nesse contexto. Né? Se eu sei muito sobre mexer com câmeras, mexer com luzes, fazer vídeos, é possível que eu tenha mais facilidade, né, de mexer com essas coisas no dia a dia, certo? Funções executivas, uma outra função cognitiva básica bastante importante para o planejamento, né? Não só para o planejamento, mas também para o autocontrole. As funções cognitivas são um conjunto de habilidades essenciais para o controle consciente do comportamento e do pensamento. Elas permitem que indivíduos planejem, tomem decisões, resolvam problemas, iniciem e completem tarefas de maneira eficiente. Então, se você está aí na sua casa tentando fazer uma atividade acadêmica, estudando, lendo, planejando, o que eu vou fazer depois, você provavelmente está utilizando, né, essa função executiva. Elas são também fundamentais para a regulação do comportamento e a regulação emocional em situações novas, não rotineiras, tá? E envolvem a capacidade de se ajustar a ambientes em mudança. Tá? As funções executivas elas são muito importantes para o controle consciente do comportamento, para a gente poder fazer atividades direcionadas a objetivos, às vezes de longo e médio prazo, tá? Que também são relacionadas ao nosso controle inibitório, que é a capacidade de suprimir essas respostas automáticas, impulsivas, tá? E distrações para se focar em tarefas relevantes. Tá? Eu ter esse controle da minha ação, né? Para onde é que eu vou direcionar a minha ação? Resistir à tentação de interromper alguém durante uma conversa, por exemplo, pode ser um exemplo, né, do controle inibitório. Controlar a vontade de realizar uma tarefa agradável
enquanto outra que precisa ser feita, né? Digamos assim que eu tenho uma pilha de dever de casa para fazer, mas eu quero mesmo é ver série, e eu vou lá e vejo série a tarde toda, tá bom? E aí a gente precisaria de um controle inibitório para eu tomar mais controle das minhas decisões, tá certo? É essencial para manter o foco, regular comportamentos e evitar ações impulsivas. Então nós temos o teste de Stroop, que é um teste do controle inibitório, tá certo? Aqui tá fácil, né? Então vou pedir aí para você que está em casa vendo esse vídeo, tentar ler essas palavras utilizando a cor e não a palavra. Nesse primeiro aqui tá bem tranquilo. Então a gente pode ler, né? Vermelho, verde, azul, amarelo, rosa, laranja, azul, verde, azul, branco, tá? Então olhar a cor. Aqui tá super tranquilo. Agora vamos pro próximo, um pouco mais difícil. Agora eu vou pedir para você ler essas palavras utilizando a cor e não a palavra. É para você falar a cor e não a palavra. Vamos lá, quem consegue? Né? Verde, vermelho, azul, amarelo, azul, preto, vermelho, azul, verde, preto. É mais difícil, né? A gente fica tentado a falar a palavra e não a cor. Isso é um teste de controle inibitório, tá? A gente precisa suprimir uma reação em favor de outra. A gente precisa priorizar uma outra reação, né? Do nosso corpo, da nossa leitura, tá certo? É chamado de teste de Stroop, é um teste clássico em psicologia. Tá? E aí nós temos a memória de trabalho, que é uma outra função cognitiva básica, tá certo? Ela é a habilidade de manter e manipular informações por curtos períodos de tempo para realizar tarefas cognitivas complexas, como, por exemplo, lembrar uma sequência de números para discar um telefone, fazer cálculos enquanto raciocina sobre outros aspectos de uma situação. É crucial para resolver problemas, para aprendizagem e para a tomada de decisões. A flexibilidade cognitiva, um conceito muito interessante, eu acho, que é a capacidade de alternar entre diferentes conceitos, regras, estratégias de pensamento, adaptando-se a novas situações e demandas. Tá? Mudar de estratégia ou perceber quando uma não está funcionando é um exemplo. Ajustar um comportamento quando surge um imprevisto é outro exemplo. Ela é fundamental para a adaptação em ambientes dinâmicos e para a resolução de problemas complexos. Ela também é muito importante para a nossa saúde mental, tá certo? Na medida em que, se a gente é capaz de se adaptar a novas situações, se a gente tem uma boa flexibilidade cognitiva, a gente tem também uma maior aceitação das contingências da realidade, né? Isso tende a ser muito positivo para o nosso bem-estar, para a nossa saúde, tá? A flexibilidade é sinônimo de saúde mental. A rigidez é o oposto da saúde mental. Planejamento e organização, habilidade de estabelecer objetivos, desenvolver estratégias, sequenciar ações para atingir metas. Olha aí também a relação com funções executivas, com controle inibitório, tá certo? Planejar passos necessários para completar um projeto no trabalho, organizar tarefas do dia a dia de forma eficaz, tá certo? Essencial para alcançar metas de longo prazo, tá? E para a gestão eficiente do tempo. Né? Quando a gente tem objetivos, quando a gente tem um plano de vida, é importante que a gente seja capaz de organizar, né? De projetar. Então aí entra essa capacidade de planejamento e de organização. Tomada de decisão, capacidade de avaliar informações, ponderar prós e contras e tomar decisões com base em evidências e raciocínio lógico. Tá? Decidir entre várias opções de carreira, né, com base nos benefícios e desafios, é um exemplo. Escolher a solução mais apropriada em um conflito, por exemplo, também é um outro exemplo de tomada de decisão. Tá? Em situações complexas é muito importante parar e pensar. Né? E essas funções cognitivas, elas necessitam dessa ponderação, desse sistema um pouco mais lento de raciocínio, tá certo?
E aí o monitoramento do desempenho, que envolve uma grande capacidade metacognitiva de pensar sobre o pensamento, de pensar sobre a gente, de pensar sobre como é que eu estou me saindo, né? Essa é uma capacidade metacognitiva de autorreflexão, certo? É a habilidade de acompanhar o próprio desempenho em tempo real e ajustar os comportamentos conforme necessário, né? Opa, eu acho que eu estou me saindo mal, deixa eu mudar isso aqui, deixa eu mudar de rota, né? Acho que estou sendo socialmente inadequado, não estava percebendo, mas acho que eu estou sendo, deixa eu mudar o meu comportamento. Capacidade de se monitorar, pensar sobre si mesmo, certo? Revisar e corrigir um trabalho é um exemplo, né, enquanto está sendo monitorado. Avaliar se uma meta pessoal está sendo alcançada de acordo com o planejamento inicial. Né? Pode não estar sendo, e aí eu tenho que mudar minha rota. Né? É fundamental para manter o desempenho eficaz e evitar erros. E aí, o meu favorito, né, dessas funções, talvez a que eu mais goste de todos, que é a regulação emocional. Tá? É a capacidade de gerenciar emoções de forma adaptativa, controlando reações emocionais diante de situações estressantes ou desafiadoras, tá certo? É o controle das nossas emoções. É como elas se apresentam e eu não necessariamente embarcar nesse impulso de ação, tá certo? Permanecer calmo durante um conflito ou receber uma crítica. Controlar a frustração ao enfrentar um obstáculo inesperado, tá? É essencial para interações saudáveis e para o bem-estar emocional. A regulação emocional é uma habilidade, ela pode ser aprendida, ela pode ser ensinada. Né? Protocolos da DBT estão aí para provar isso e pode melhorar muito o nosso bem-estar psicológico. Esse é o fim da aula sobre a psicologia cognitiva e algumas funções cognitivas básicas que nós abordamos hoje. Muito obrigado!